podemos negar que o avanço tecnológico, o crescimento do conhecimento científico, a evolução do conhecimento humano tem surpreendido a todos nas últimas décadas. Dos céticos aos cheios de fé, ou dos ignorantes aos cheios de conhecimento. Fato é, avançamos em muito. Entendemos do ecossistema, da biodiversidade, do espaço e etc. Porém, com tudo que temos e conquistamos, ainda somos surpreendidos quando os mundos se chocam. Não estamos falando de objetos extraterrestres como pedaços de asteroides, mas de uma realidade microscópica da biodiversidade. Um vírus com tamanho poder deixou governos e poderosos em perplexidade. O que está acontecendo? Por diversas vezes a humanidade é posta à prova. Pensamos que controlamos tudo à nossa volta e que somos capazes de contornar qualquer adversidade, até entendermos e reconhecermos a nossa fragilidade. O paradoxo é que ao nos rendermos à nossa fragilidade, então conseguimos achar soluções, visualizar respostas e alcançarmos a vitória. Mas infelizmente, o rastro de consequências foi deixado. E para darmos uma resposta ao futuro, precisamos aprender como mudarmos a nossa realidade, seja a nossa realidade física ou nossa realidade espiritual. O reavivamento espiritual é o que devemos desejar e orar. Mas se não houver arrependimento e confissão de pecado, não há resultado. Forte isso, né? Oswaldo cita o livro de Joel como base do ensinamento. Joel é o porta-voz de Deus que manteve-se anônimo. O livro de Joel, ele não revela a origem de Joel, quem era Joel, não fala muito sobre ele, mas a sua mensagem é forte. O livro de Joel traz 3 mensagens principais: chamado ao arrependimento, a suspensão do castigo, o vale da decisão. No segundo parágrafo, no verso 4, Oswald Smith escreve o seguinte texto: temos que resolver, antes de mais nada, o problema do pecado. Logo em seguida, ele escreve: você pode orar até o dia do juízo, que o reavivamento espiritual nunca acontecerá. O que ele quer dizer com isso? Há pessoas morrendo à nossa volta. É necessário termos de fato em nossos corações paixão por essas almas. Como estou diante de Deus? Em 1 João capítulo 1, versículos 5 a 7, diz o seguinte: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se nós queremos reavivamento, precisamos de comunhão. E para termos comunhão, precisamos ter pureza em nossos corações. Precisamos praticar a verdade. Não há como ter em nós trevas. Como eu estou diante de Deus? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pare um pouco
Se achegue diante de Deus. Pare sozinho num local e peça a Deus: Senhor, mostra-me o que é necessário que eu mude, aquilo que não te agrada, eu quero colocar diante de ti. Deus mostra aquilo que Ele quer que nós mudemos. Nós precisamos entender que se nós quisermos ser luz, brilharmos, se nós quisermos salvar a nossa cidade, se nós quisermos um avivamento, é necessário estarmos limpos diante de Deus. Esta é a mensagem do livro de Oswald Smith.